Todos bem-vindos. É com grande alegria que vejo todos aqui reunidos, procurando os ensinamentos de Jesus. Eu e vocês, estamos todos aqui certamente à procura dos ensinamentos de Jesus para que a nossa vida seja mais feliz. Então, nós vamos falar hoje sobre a utilidade das riquezas. Esse tema, ele faz parte do capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho de Jesus, é o mesmo Novo Testamento, só que os ensinos de Jesus, as parábolas de Jesus, elas são comentadas, elas são explicadas à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos trazidos pelos espíritos de luz, isto é, aqueles espíritos que são de Deus. Esse 16º capítulo, ele tem o seguinte título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele começa com as seguintes informações de Jesus, que são narradas nesse capítulo pelo evangelista Lucas. Então, o que ele nos diz? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mamon, aqui no capítulo do Evangelho, ele é colocado essa palavra como sinônimo de riqueza, ou Deus da riqueza, ou Senhor das riquezas, como a pessoa que possuísse riqueza e que se deixasse levar pela ilusão das riquezas, se deixasse levar pela sedução das riquezas e procurasse usufruir somente para ele, para o seu benefício, as suas riquezas, o seu ouro, ele teria a riqueza como o seu Deus, a riqueza como o seu Senhor. Então, Jesus falou, não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Mas vejam que Jesus está falando aqui servir as riquezas. As pessoas que são ricas, elas podem se servir da riqueza para servir os outros. Pode se servir da riqueza para fazer o bem, para fazer a caridade. Então, essa forma de utilizar a riqueza, ela é bem vista por Deus, pelo Senhor. Mas vamos continuar o que nos diz o Evangelho, porque sobre as riquezas as coisas são um pouco contraditórias, são um pouco discutíveis. Tem muita gente que tem algumas ideias um pouco errôneas. Então vamos ver. Continuando agora, vendo as narrações feitas pelo evangelista Marcos. Então, ele narra o seguinte, que Jesus falou o seguinte: Então, aproximou-se dele um mancebo e disse, Bom mestre,
que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Vejam, uma prova, um ensinamento de Jesus, da humildade de Jesus, né? Nós sabemos que Jesus é o nosso Messias, né? Jesus, ele presidiu a construção do nosso planeta e de tudo que existe nele, inclusive nós, né? Mas ele disse: bom somente é Deus. Esse espírito de elevação é muito grande, né? Que nós não conseguimos alcançar. Aí, Jesus respondeu ao mancebo, ao jovem, porque ele perguntou: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus respondeu: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele inquiriu Jesus: que mandamentos? Disse Jesus então a ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. Foi a resposta de Jesus, né? Mas os mandamentos que ele deveria seguir. E o moço, então, continuando conversando com Jesus, falou o seguinte: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Perguntou a Jesus, né? Aí Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus então comentou. Disse então Jesus aos seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É um palavreado de Jesus, né? Bem forte, rigoroso, né? Mas o que é que nós podemos entender por agulha? Jesus disse: é mais fácil um cabo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Cabo, nós podemos entender por uma corda, né? Por uma corda. Outros dizem que vamos retificar, né? Eu falei sem ler. Ouvindo as palavras, o moço foi todo tristonho. Aí Jesus comentou: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo, não é cabo que Jesus disse, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus disse, um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Há versões dessa afirmação de Jesus.
Uns dizem que Jesus, ao falar em camelo, ele na verdade quis se referir a cabo, a uma corda, porque em hebraico existe a mesma palavra para se referir a camelo e a cabo. Tá? Mas outros, já li em outros livros espíritas, que dão a seguinte versão: as muralhas das cidades, principalmente aquelas cidades que ficavam no deserto, devido às caravanas que vinham de longe e que às vezes chegavam alta tarde da noite e não tinham como entrar na cidade porque as portas da cidade estavam fechadas. Então eles construíam pequenas entradas na forma de agulhas, na forma de cones, tá? Em que somente um camelo agachado, tá? Poderia entrar. Então alguém, o dono do camelo fazia com que o camelo dobrasse as suas pernas, alguém puxava pela frente e, logicamente, o outro empurrava por trás. E aí o camelo entrava com dificuldade, né? E não haveria, então, problemas de assaltos, porque sempre também ficava guardas nesses locais. Então, para que essas pessoas que precisassem adentrar, ou às vezes também, não somente por causa da caravana, às vezes por algum problema, né, mais grave, precisasse entrar na cidade, haveria essa possibilidade. Então, alguns livros espíritas dizem que essa agulha que Jesus se refere, o camelo que Jesus se refere, é essa entrada em forma de agulha nas muralhas das cidades do deserto, essas em forma de agulhas ou de arcos, de pequenos arcos, elas se chamavam camelo. Por isso que Jesus disse, é mais fácil um camelo entrar, um rico entrar, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco, né, da agulha. Então, aquele buraco em forma de agulha, aquele buraco era, na verdade, chamado de agulha, e para o camelo passar por ali, né? Então, haveria a possibilidade de entrar, mas com dificuldade, né? Se a riqueza fosse... Eu me confundi um pouco, mas eu acho que vocês entenderam, né? Que, na verdade, o orifício para entrar, a passagem para entrar na muralha era chamada de agulha, e quem entrava era o camelo, não é? Isso aí, então tá. Se a riqueza houvesse de constituir um obstáculo absoluto à salvação, como poderia se compreender de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo as letras e não segundo o Espírito, Deus que a concede, teria, isto é, Deus que concede a riqueza, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão, né? Por quê? Sem apelação nenhuma. Porque se nós dissermos que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha e que essa agulha seja agulha de coser, é impossível. Então Deus colocaria na mão de alguém uma riqueza que seria instrumento fatal de perdição? A razão, né, nos leva a não conceber isso, a não acreditar nisso, não é? Então nós precisamos tirar o espírito da letra. Nós sabemos que, pelos arrastamentos que dá causa, pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais arriscada do que a miséria.
A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais forte laço que prende ao homem a terra, a vida material, e que desvia do alto, que desvia de Deus os seus pensamentos. A posse da riqueza, às vezes, produz tal vertigem nas pessoas que aquele que fica rico de repente, ele se esquece da sua antiga condição, se esquece dos seus amigos, daqueles que compartilharam com ele os dias difíceis e se faz insensível, egoísta e vão. Mas, embora o fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não faz com que a jornada se torne impossível, uma boa jornada. Não faz com que a riqueza não possa se tornar um meio de salvação. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, Jesus disse: desfaça-te de todos os bens e segue-me. Não pretendeu Jesus, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um de nós venhamos a nos despojar daquilo que nós temos, das nossas posses, daquilo que nós obtemos pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa honestidade. Mas somente Jesus quis mostrar que o apego aos bens terrenos, acima do apego, do amor aos bens espirituais, aos bens de Deus, à lei de Deus, é um obstáculo à nossa salvação. Aquele moço, ele se julgava quite com a lei, porque ele observava certos mandamentos. Mas ele recusou a ideia de abandonar os bens da terra de que era dono. Seu desejo de obter a vida não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus, na verdade, queria lhe impor não é que ele desfizesse de todos os seus bens. O que Jesus queria dizer é que ele devia destinar uma parte dos seus bens, principalmente dos seus excessos, em benefício daqueles necessitados. Jesus quis pôr a nu o fundo do pensamento daquele jovem. Vejam, ele, ao Jesus falar com ele, ele disse que ele cumpria os mandamentos. Ele disse mais ou menos o seguinte: eu honro meu pai e minha mãe, eu sou honesto, eu sou um bom homem, eu sou um bom jovem, cumpro com os mandamentos. Mas ele disse, por acaso ele falou: eu sou caridoso, eu ajudo os necessitados, eu faço beneficência. Ele não falou, ele só falou daqueles mandamentos, que são próprios, mais fáceis, de agir, de fazer, que não precisa desapego aos nossos bens. Então, aquele indivíduo, aquele jovem, ele podia honrar seu pai, sua mãe, ele podia não maldizer o seu próximo, ele poderia não fazer mal a ninguém, mas ele não tinha a verdadeira caridade. A sua virtude não chegava até a abnegação. Isto é, a sua virtude não chegava ao ponto de ele se sacrificar em benefício do seu semelhante. Ele
ele não fazia a aplicação da lei. Fora da caridade não há salvação. Se Jesus quisesse dizer que realmente só alcançaremos a salvação quando nos despojamos de todos os nossos bens e damos aos pobres, quem ficará pobre também nesse momento? Nós ficaremos pobres. Aquele que doa também ficará necessitado, se ele despojar-se de tudo, não é? Então, tudo tem de ter um equilíbrio, não é? Se nós considerarmos essas palavras de Jesus na sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como a causa de uma imensidade de males na terra. Ademais, seria o quê? A condenação do trabalho, que a pode obter, que a pode granjear. Consequência absurda, que conduziria o homem ao estado selvagem. E por isso mesmo é contrário à lei de Deus. Porque a lei de Deus é o quê? É o progresso. Se conduziria ao homem a selvagem, ao estado de selvageria, né? Não haveria o progresso. E o progresso não se havendo, nós estamos agindo contra a lei de Deus. Se a riqueza, né, é a causa de muitos males, se ela exacerba as paixões, se ela provoca tantos crimes, não é a ela que nós devemos inculpar, não é ela que nós devemos dizer que ela é responsável. Na verdade, quem é responsável é o ser humano que a possui. Quem faz o bem ou mau uso dela é o ser humano. Então, a riqueza, o dinheiro, o ouro, é neutro. Somos nós que fizemos o uso. Nós vemos, né, muitos ricos abusarem da sua riqueza para satisfação pessoal, para satisfação da sua sensualidade, para obter poder, para poder dominar as pessoas, né? Para impor a sua vontade. Mas tudo isso é consequência da inferioridade do ser humano, da inferioridade ainda no nosso globo. Se a riqueza somente produziria mal, Deus não a colocaria na mão de ninguém. Se ela não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação um elemento de progresso intelectual. Não tem a recomendação do Espírito, né? Da verdade? Espíritas, primeiro amai-vos, segundo instruí-vos. Né? Nós precisamos da instrução. Mesmo porque, para fazer o bem, nós precisamos fazer o bem. Muitas vezes, nós achamos que estamos fazendo bem e não estamos. Tá? É preciso instrução, é preciso raciocínio, é preciso conhecimento, é preciso intelectualidade, progresso intelectual também para fazer o bem. Todo homem que tem a sua riqueza e que tem a sua inteligência, ele tem por missão trabalhar pela melhoria do planeta. Cabe a ele desobstruí-lo, saneá-lo e dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Tem muita gente ainda
no outro lado do mundo, muito espírito, muita alma, que precisa vir à Terra para evoluir. E nós precisamos construir condições para que eles venham e tenham bem-estar aqui. Porque Deus não quer que a gente venha para cá para ser feliz. Deus quer infeliz. Deus não quer que a gente venha para cá para ser infeliz. Deus é Deus de felicidade. Então, o homem precisa fazer com que esse mundo, as condições materiais, as condições de habitação, as condições de vida, de vivência nessa terra, elas sejam aperfeiçoadas, elas produzam bem-estar para quem mora, para quem vive na terra, para quem venha fazer o seu progresso. Como a população está incessantemente crescendo, também cresce a necessidade incessante de aumentar a produção, né, de alimentos. Se a produção de alimentos em um país é insuficiente, será necessário buscá-la em outro. Não é que acontece, né, no nosso mundo? Um que não produz um certo alimento tem de procurar em outro país o alimento necessário. E tudo isso custa o quê? Custa dinheiro. E por isso também é necessário as relações entre os povos. Para mais facilitar a relação entre os povos, nós vimos que a ciência, a tecnologia, né, aumentou, melhorou os meios de comunicação, as rodovias mais transitáveis, os automóveis, os caminhões mais evoluídos, mais rápidos, os aviões, né, os trens, né, os navios. Tudo isso contribui para a evolução do planeta, para o progresso do planeta, para o progresso nosso, do ser humano. E tudo isso custa dinheiro. É necessário dinheiro. É preciso, né, o homem, devido ao progresso da ciência, da tecnologia, o homem precisa tirar muitos materiais da entranha da Terra. Né? E precisa, né, como eu disse, da tecnologia, da ciência. E para que a tecnologia e a ciência se desenvolva, é preciso também o dinheiro. É preciso dos recursos materiais. Então, a necessidade, né, fez com que o homem criasse a riqueza. Como, né, do mesmo modo, a necessidade fez com que o homem descobrisse a ciência, fez com que o homem desenvolvesse as tecnologias apropriadas, adequadas. Os trabalhos que essas atividades impõem ao homem amplia e desenvolve a sua inteligência. Sua inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das suas necessidades materiais, mas que, logo em seguida, o ajudará a compreender as grandes verdades espirituais, as grandes verdades morais. Então, nós estamos vendo que, se não houvesse a riqueza, não haveria o progresso material do planeta. E nós sabemos que a riqueza faz com que o homem procure primeiro a sua satisfação pessoal, o seu bem-estar pessoal dele, da sua família, né? Mas, logo em seguida, ele procura também a alma, o intelecto, o espírito, ele procura as verdades morais, ele inquire, ele é curioso, ele procura as coisas, ele procura a transcendência, é natural nosso. Então, daí
ele vai procurar a transcendência e vai estudar e vai descobrir as leis morais, as leis de Deus. Então, se não houvesse a riqueza, não haveria mais os grandes trabalhos, não haveria as atividades, grandes atividades humanas, não haveria estimulação às pesquisas técnicas, científicas, que tanto benefício traz. Os benefícios, por exemplo, da medicina, da biologia, da genética, só para citar uma coisa que já existe há muito tempo no mundo. Havia tempo que não havia anestesia. Como é que poderia-se operar uma perna, cortar uma perna, um braço, sem anestesia? Vejam como era o sofrimento do homem antes. Tudo evolui. Por isso, a riqueza, quando utilizada para o bem, para o benefício das pessoas, ela é considerada um elemento de progresso. Mas a gente olha, para a vida e vê, uns são ricos, outros são pobres. Uns têm todas as facilidades, e outros vivem miseravelmente. É impossível que a riqueza que existe no mundo, quando distribuída de maneira igualitária para todos, que ela produza benefícios grandes para as pessoas, não. Se a riqueza que existe no mundo for distribuída igualmente para as pessoas, não haveria grande conforto, não haveria grande progresso material, não haveria grande progresso das ciências, porque a quantidade de dinheiro para cada um seria muito pouco. E vocês vejam o seguinte, a diversidade de inteligência, a diversidade de caráter, não é mesmo? Uns são mais espertos, outros não. Aqueles que são mais espertos iriam ludibriar o que não é tão esperto e tirariam o seu dinheiro. Depois de algum tempo, aquele equilíbrio se desfaria, não estaria mais presente aquele equilíbrio monetário. Até no Evangelho, o Kardec, ao fazer um comentário, nosso insigne codificador da doutrina espírita, esse homem, esse espírito de escola que veio ao mundo e que nos trouxe, através dele, foi trazida a doutrina espírita, que os espíritos de luz, que Jesus se serviu dele para que o Consolador viesse à Terra. Ele, ao comentar no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a desigualdade das riquezas, ele diz que, ao se falar sobre riquezas, a primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que não são igualmente ricos todos os homens? Ele mesmo responde, Kardec, não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar. Eu comentei, que é matematicamente demonstrado que a riqueza, quando distribuída de maneira igualitária, ela seria insuficiente para
causar bem-estar de toda a população da Terra. Mas aqui, Kardec comenta, supondo possível e durável a presença do dinheiro quando distribuído para todo mundo de forma igual, tendo cada um com que viver, diz Kardec, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Continua ele dizendo que admitido desse ela a riqueza a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Continua ele dizendo, se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Continuando, Kardec vem nos dizer o seguinte, que a riqueza que ninguém que é pobre, que é miserável, pode se queixar de que um outro seja rico. O rico que faz mau uso da riqueza, porque Kardec disse, se nós admitirmos as vidas sucessivas, as várias vidas, o que tem hoje é riqueza e faz mau uso da riqueza, amanhã, na outra vida, não a terá mais. E aquele que hoje é pobre, que é miserável, amanhã, na outra vida, poderá ser rico, conforme sempre o merecimento de cada um. Deus é justo, tá? Então não podemos reclamar. Quem a tem hoje, poderá amanhã não tê-la. E quem não tem hoje, amanhã a terá. Tá? Então, todo mundo, todos nós, sem exceção, passaremos pela prova da riqueza e pela prova da miséria. Tá? Nos diz, para nós terminarmos, a riqueza é uma prova da caridade e da abnegação para o rico. É um meio que ele está sendo provado, é um meio dele fazer a caridade e a abnegação, e ser abnegado, né? Ser trabalhador incansável, um trabalhador que se sacrifica pelo bem do seu próximo. Essa é a missão dele. E para o pobre, a miséria é a prova da resignação e da paciência. E sabemos todos nós, né, que Deus é justo. Hoje somos pobres, amanhã seremos ricos. O rico de hoje, amanhã será pobre, se ele não fizer bem uso das suas posses. Né? Então, meus irmãos, o tempo já está adiantado. Agradeço a atenção de todos. Né? Nós teríamos outras coisas para comentar, somente dizendo, né, reforçando, quando Jesus falou, né, ao mancebo, ao jovem, vai e dê todas as suas posses aos pobres, aí terás a vida eterna. Nós temos de tirar o espírito da letra. Não sabemos se exatamente estas são as palavras de Jesus, mas com certeza, Jesus não quis fazer da miséria uma condição de salvação e também não quis dizer que a riqueza é uma condição absoluta de perdição. Não. Tá? A riqueza pode ser uma missão de muitos benefícios para os seres humanos, para a humanidade. Obrigado, meus irmãos.